Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre bases, conceito, nomenclatura, o que são bases, como que funciona esse rolê. Então, olha só, primeira coisa a gente vai entender o conceito. O que são bases? Gente, lembrando, primeira coisa, a gente está trabalhando com o conceito de base de acordo com a teoria de Arrhenius. Por que eu estou botando isso aqui? Porque a gente tem várias outras teorias sobre ácido base. Então, a gente está levando em consideração a teoria de Arrhenius, tá? Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, uma base é uma substância que, em meio aquoso, a gente tem que lembrar que a teoria de Arrhenius ela é toda baseada em soluções, né? Então, em meios que são aquosos. Então, uma base é uma substância que, em meio aquoso, libera íons OH-, ou seja, são substâncias que liberam hidroxilas em meio aquoso, tá bom? Uma coisa, eu já tenho um íon que é fixo. O meu ânion da base vai ser sempre o OH-, tá? Então, as bases, elas são formadas pela junção de metais, que são os cátions, e a hidroxila OH-, tá? Eu não tenho base formada por ametal. Por quê? Porque a minha base ela passa pelo processo de dissociação, ou seja, ela tem íons que são pré-existentes e eu já tenho a minha carga negativa aqui da base, que é o OH-. Então, eu preciso de alguém que tenha NOx positivo. E quem tem NOx positivo são os metais. Então, eu vou ter metal ligado a OH-. Olha só esses exemplos aqui que eu coloquei para a gente entender bem como funciona essa dissociação. Vamos começar aqui pelo NaOH, que é o hidróxido de sódio, popularmente conhecida como soda cáustica, é uma das bases inorgânicas de pH mais elevado que a gente tem, é próximo de 14, 13,9, corrói muito, é extremamente empregada em produtos de limpeza e afins. Como que a gente vai fazer essa dissociação? Na está na família 1A, eu sei que o NOx é mais 1, então vai ficar Na e OH-, porque isso aqui é uma base, né? Eu preciso liberar o OH-. Está de acordo com o conceito, é o que o Arrhenius propôs. Aqui, hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, gente, ele é formado pela junção da cal, que é aquele pozinho branco, e água. Extremamente empregado em processos de caiação. Caiação são aqueles processos que vocês já devem ter visto, quando eles pintam o tronco da árvore de tinta branca. Aquele processo ali a gente chama de caiação e não é para ficar bonito, não é para enfeitar a árvore. É um processo que é utilizado para impedir ou para diminuir a proliferação de micro-organismos no tronco, tá bom? Por quê? Porque a cal ela vai desidratar o tronco da árvore, ela suga a água do tronco da árvore para poder formar quem? Para poder formar o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Olha que massa essa dissociação aqui, Pela regra do Schuster, a gente sabe que esse 2 que está aqui, ele veio de quem? Ele veio do cálcio. Ou o cálcio, ele está na família 2A, né? Então, eu vou liberar aqui Ca2+. E esse 2 aqui está indicando que eu tenho quantos OH-? 2 OH-. Então, eu vou liberar Ca2+ e 2 OH-. Eu sempre vou liberar OH-? Sim, tu sempre vai liberar. Por quê? Porque isso aqui são bases, né? Tá no conceito. Tem que liberar OH-. Mesma coisa aqui, hidróxido de alumínio, AlOH3. Esse 3 que tá aqui, pela regra do Schuster, eu sei que ele veio do alumínio. Mas eu também sei que o alumínio está na família 3A da tabela periódica, na família do boro. Tem NOx fixo, que é mais 3. Então, alumínio, 3+. Sempre a gente escreve o cátion primeiro, ok? O metal primeiro com o NOx positivo, para depois escrever o ânion, que é a hidroxila. Quantos OHs que eu vou liberar aqui? 3 OH-. 3 OH-. Como que eu consigo formular as minhas bases, né? Eu já citei aqui a regra do Schuster. O NOx do cátion vira índice do ânion e vice-versa. O que eu tenho que lembrar? A gente sempre escreve o cátion primeiro, ou seja, positivo primeiro, negativo depois. Como assim? Vamos imaginar como a gente vai formular essas bases aqui, K é o potássio.
Potássio está na família 1 da tabela periódica, então ele tem o NOx mais 1. Então, NOx mais 1. O OH é OH-, né? Então, o que seria a regra do Xuxa? O NOx do cátion vai virar índice do ânion e o NOx do ânion vira índice do cátion. A gente sabe que quando as cargas viram índices, elas vão sem sinal, né? Então, fica todo mundo positivo. Então, esse aqui seria o K1, OH1. Quando é 1, geralmente a gente não representa. Então, a gente vai escrever KOH, ok? Hidróxido de potássio. Agora aqui, MgOH2. Onde o magnésio está na tabela periódica? Ele está na segunda família. Então, ele tem NOx fixo que é igual a mais 2. Então, é Mg2+, ou mais 2. E o OH é OH-, né? É uma base. Então, ó, o NOx do cátion vai virar índice do ânion e o NOx do ânion vira índice do cátion. Isso aqui é 1, né? Então, vai ficar MgOH2. Por isso que eu falei, lembra aqui, olha, que eu falei que esse 2 que está aqui no OH veio do cálcio? Pela regra do Xuxa, ok? Pela regra do Xuxa, todo índice que tiver junto do OH, ele vai ter que ter vindo do cátion, né? Ele vai ter que ser o NOx do cátion. Então, já é uma maneira de você conferir aí para ver se tu está fazendo tudo certo, se está conferindo as coisas, se está dando tudo legal, ok? Então, ó, o conceito de base é esse. Substância que em meio aquoso vai liberar íons OH-. Eles passam pelo processo de dissociação para que esses íons sejam liberados. E aí a gente tem a liberação de um cátion, sempre com carga positiva, que são os metais, e do OH-, que é o nosso ânion fixo, né, característico da base. A formulação das bases segue a regra do Xuxa, e toda vez que a gente tem esse índice aqui no OH-, quer dizer que ele era o NOx do cátion, tá? Ele veio do cátion. Lembra da regra do Xuxa que vai ficar muito fácil de formular os compostos. E agora a gente vai falar da nomenclatura. Como que a gente dá nome para as bases? Vocês viram que durante a aula eu falei hidróxido de um monte de coisa aqui. É porque o nome é baseado nisso, tá? A gente vai dividir a nomenclatura em duas classes. A gente tem a nomenclatura para as bases que são de NOx fixo, que são as bases formadas pelos elementos da família 1A, 2A e 3A, ok? São as famílias que têm NOx fixo, família da tabela periódica, metais alcalinos terrosos e família do boro. Todo mundo que tiver nessas famílias tem NOx fixo mais 1, mais 2 e mais 3. Para essa galera, como a gente vai dar o nome? A gente vai escrever a palavra hidróxido mais o nome do cátion. Então, por exemplo, se eu peguei lá, deixa eu pegar alguém. Peguei o cálcio. CaOH2. O cálcio está lá na família 2A. Então, qual é o nome dele? Hidróxido de cálcio. Gente, essa regra é muito simples. Vai valer para todo mundo. Se eu pegar lítio, LiOH, hidróxido de lítio. Qualquer elemento. Eu quero pegar o alumínio, AlOH3. Então, eu vou ter o hidróxido de alumínio. Ayandra, por que você sabia que era LOH3? Porque o alumínio está na família 3A, então o NOx dele é mais 3. Pela regra do Xuxa, o NOx do cátion vira índice do ânion, ok? AlOH3. Então, se você está com uma base de NOx fixo, a nomenclatura é simples. Você vai botar a palavra hidróxido e o nome do cátion. Não tem segredo, gente. Agora, se você está com uma base de NOx variável, aí a gente vai ter duas opções de nomenclatura. A primeira opção vai ser hidróxido mais o nome do cátion mais a terminação oso ou ico. A terminação oso é para que, se você tiver no menor NOx do elemento, e o ico para se você tiver no maior NOx do elemento. Como assim? Vamos pegar o ferro, ó. Aqui eu tenho FeOH2 e FeOH3.
Esse 2 aqui eu já sei que é o NOx do ferro. Então, o NOx do ferro aqui é mais 2. E esse 3 que está aqui, eu já sei que é o NOx desse ferro aqui. O NOx do ferro aqui é mais 3. Então, o ferro ele tem duas valências. É um elemento de transição, metal de transição. Ele está lá naquele bloco B da tabela periódica, que fica no meiozinho, na parte de baixo, né? Quem tem NOx variável está ali. Então, ó, aqui o NOx do ferro é mais 2, aqui o NOx do ferro é mais 3. Então, aqui é o menor NOx e aqui é o maior NOx. Como que eu daria nome? Aqui eu vou botar hidróxido. Nome do cátion é ferro, só que é o menor NOx, então eu vou botar oso. Hidróxido ferroso. Aqui, ó, FeOH3 é o maior NOx, então ficaria hidróxido férrico. Por que férrico? Porque ico é a terminação do maior NOx. A mesma coisa para o cobre, ó. Aqui eu sei que o NOx do cobre é mais 1, né? Porque não tem índice para ninguém. Eu sei que o NOx do cobre é mais 1. Aqui o NOx do cobre é mais 2, porque esse 2 que está aqui no OH, ele veio do cobre. Então, aqui, ó, ficaria hidróxido cuproso. Gente, o cobre, ele tem essa variação do nome, tá? Hidróxido cuproso e aqui hidróxido cúprico. Esse ico aqui é porque eu estou no maior NOx. Ah, mas aí ficou muito difícil, porque eu não sei o NOx de todos os elementos da tabela de cor, né? Ninguém precisa de saber. Eu não sei quando vai estar variando ou não, daí me apertou. O que eu posso fazer? Tu pode usar essa segunda regra de nomenclatura, ó. Aqui você vai botar a palavra hidróxido, o nome do cátion, que está ligado ao seu OH, né? Quem está ligado ali a ele. E o NOx desse cátion em algarismo romano. Onde que tu vai olhar o NOx do cátion? O NOx do cátion é o índice, ó, é o índice do seu OH. Então, tu vai olhar aqui, tu já sabe qual é o NOx do cátion. Muito mais simples. Ó, vamos pensar aqui no ferro, FeOH2. Então, esse aqui seria o hidróxido de ferro. E agora o NOx do ferro em algarismo romano, não é 2? Então, você bota lá o 2, ó. Hidróxido de ferro 2. Aqui, o NOx do ferro é quanto? É 3, ó, porque esse 3 que está aqui, ele veio do ferro. Então, é hidróxido de ferro 3. Aqui para o cobre, ó, o NOx do cobre aqui é 1. Então, ficaria hidróxido de cobre 1. E aqui o NOx do cobre é 2, ó, o índice do OH. Então, ficaria hidróxido de cobre e colocar o 2 na frente. Hidróxido de cobre 2. Ok? Pessoal, então a gente tem essas variações, essas formas de poder dar nome, tá? Lembrando que para substâncias que possuem NOx fixo, a regra é uma só, hidróxido mais o nome do cátion. A variação de nomenclatura vem para quando o NOx é variável. Então, se a minha substância tem um NOx variável, eu coloco ou a regra do oso e do ico, se eu já souber quem é o maior e o menor NOx do elemento. Ou então, essa segunda regra aqui, nome do cátion mais NOx em algarismo romano, tá? Que foi o que a gente fez aqui. É uma nomenclatura mais fácil de guardar e que é extremamente empregada. Qualquer um dos dois jeitos que você adotar vai estar certo, né? É importante você ter noção que os dois existem, mas tu pode definir um que ficou mais fácil para você e aplicar ele, tá bom? Pessoal, então é isso. O objetivo da aula era falar um pouco sobre a nomenclatura e o conceito das bases, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com a teoria de Arrhenius, então a gente sempre vai citar que a substância vai estar em meio aquoso e vai liberar alguém. Nesse caso aqui, como é uma base, ela em meio aquoso vai liberar íons OH-, que a gente chama de hidroxila. E pela regra do Schuster, a gente consegue formular todas as nossas bases. O
juntando um metal de NOx positivo com o OH, né, que é a minha hidroxila, que é sempre OH-, NOx do cátion vira índice do ânion, NOx do ânion vira índice do cátion, e aí a gente tem a formulação dos nossos compostos. Para dissociar, é só vir aqui, ó. O índice do OH é o NOx do seu cátion, então aqui era CaOH2, por isso que ficou Ca2+, e ele também indica quantos OH- vão ser liberados. 2, por causa desse 2 aqui, OH-, ok? Pessoal, é isso então, espero que vocês tenham curtido, excelente aula, até a próxima, valeu!